Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando hoje, respondendo ao nosso querido irmão Igor de Niterói sobre a alimentação. Então Moisés, no deserto, ele era uma pessoa muito bem assistida por Deus, um grande médium de efeito físico, e ele tinha naquela época já, ele tinha uma sabedoria muito grande. E você coloca curiosamente aqui, quando fala de alimento, porque no judaísmo ainda hoje existe essa regra, que no hebraico chama cachê e lo cachê. Cachê é aquilo que é apropriado, o que é apropriado a se comer. E lo cachê é aquilo que não pode ser comido. Uma comida cachê é uma comida que qualquer pessoa pode comer, que não ofende. Há um estudo, existem rabinos especiais, específicos, que assinam a comida cachê com a sua assinatura. Eu, quando viajei a primeira vez a Israel, achei interessante, porque no meu voo de Zurique a Tel Aviv, eu fui num voo da El Al, que já é um avião da empresa aérea de Israel, e muitos judeus ortodoxos de chapéu, de barba, aqueles tipo característico da ortodoxia judaica. E o menu, vamos dizer assim, que veio escrito em hebraico, mas dizia lá que esta comida, hauchel hazé, ou esta comida, você pode se alimentar dela sem nenhum problema, que ela não lhe fará mal nenhum, porque é uma comida cachê, assinada pelo rabino. Tinha lá o nome do rabino, mostrando a exigência que eles têm de ter uma comida saudável. Agora imagine Moisés, naquela época, já tinha essa preocupação no deserto. Agora, Igor, as duas colocações que você fez aqui foram fantásticas. Sabe por quê? Porque você colocou porco e camarão. Ora, por que é que por que é que Moisés não deixava criar porco no deserto? Porco precisa de muita água. Então, automaticamente, se ele fosse dizer, você pode comer porco desde que você tenha água para criar, seria um problema. Então, ele já colocou o porco, o camarão. Como é que a gente vai ter viveiro de camarão no deserto? Então, de certa forma, isso tem muito a ver não só com a toxina que o porco tem, que pode transmitir doenças, a gente sabe disso hoje, algumas verminoses que atacam, tem a solitária, ou tenasólio, como se diz no nome científico, que pode atingir, inclusive, alguns hemisférios cerebrais e provocar danos irreversíveis. Então, o porco não é muito sadio e nem tinha possibilidade de se criar porco no deserto, enquanto ovelha e o cabrito é mais fácil de se criar em regiões áridas. Então veja a conveniência, daí porque o judaísmo hoje tem essa questão. E tinha todo um ritual, não se pode comer o sangue do animal, tem que ser uma pessoa específica, que sangre o animal e devolva o sangue à terra. Então há todo um ritual, mas um ritual, vamos dizer assim, que é mais de higiene do que de religião. Então, na verdade, Moisés deu o tom espiritual da questão para resolver isso sem nenhuma que o povo não questionasse. Então, comer pouco. Na verdade, a Bíblia fala, qualquer animal que tiver o casco fendido e não tiver chifre, é totalmente proibido. Aí incluía o coelho, o porco e outros animais, o próprio camelo, que tem cascos fendidos, mas não tem chifre. Então, poupou muita discussão pela própria característica de Moisés. Mas você observe que o porco não se cria, o camelo se cria, mas o camelo é um animal que não podia se comer, porque como é que ele iria conduzir o povo? Então, a tua pergunta procede muito. Mas Jesus vem numa época já completamente posterior a isso, que Jesus já sucedeu mais de 1.500 anos esses acontecimentos. Então, Jesus dá uma resposta aos fariseus, muito judaica, porém muito inteligente. Porque os fariseus têm um ritual de lavar as mãos, purificar as mãos antes das refeições. E criticaram os discípulos de Jesus que comiam sem lavar as mãos. E Jesus dá uma resposta
que eu vejo de uma certa forma abolindo essa questão do cachê e low cachê. Porque ele diz assim, não é o que entra pela boca do homem que macula, mas o que sai. Então Jesus aí de uma forma sábia, do seu quiasma didático, que é as trocas que ele fazia nos seus ensinamentos, ele mostra que nós não devemos nos preocupar com o material, mas sobretudo com o espiritual. É muito melhor você controlar o ódio, a palavra que fere, o gesto de desamor, a cara feia, o ódio com seu irmão, isso prejudica, porque a energia negativa que você exprime ao odiar alguém, ou a desejar um mal a alguém, ou a se irritar com alguém, ela é 10 vezes, ou 20, ou 50 vezes maior do que um pedaço de porco que você venha a comer. Eu não como porco, mas nem sou judeu, e o Espiritismo não proíbe. Eu sou espírita cristão, mas eu não como porco porque eu sou da área de saúde. Eu fiz curso de medicina, até o meu 3º ano, fiz todas as cadeiras básicas, e eu estudei parasitologia a fundo. E eu vi o quanto as doenças, as verminoses, têm o porco como um hospedeiro, que pode ser fatal ao ingerir. A solitária, por exemplo, pode destruir uma pessoa, porque é uma verminose que cresce até 14 metros no intestino do ser humano, e cada anel daquele, cada proglote daquele, ele pode dar uma nova. Então tem uma reprodução assim, porque ele é um nematelminto, ou seja, um verme chato, hermafrodita. Cada anel daquele cria um outro. Então, por isso que eu, pelo conhecimento, aí é que vem. Moisés não ia dar aula de parasitologia para aquele povo. Ele simplesmente proibia e dizia que era Deus que estava proibindo, porque contra Deus ninguém discutia. Então, eu acho que a tua colocação é muito interessante. O teu e-mail nos permite a fazer essa análise dessa questão alimentar, que hoje, inclusive a semana passada, eu apresentei aqui o livro do nosso professor lá de Botucatu, falando da questão do alimento, nesse sentido. Então você observe que tem Moisés, tem Jesus e tem agora a doutrina, que você vai observando que à medida que a gente evolui, que vai passando por cada época, a gente vai adquirir novos conhecimentos e não precisa ninguém nos proibir de comer nada. Basta que a gente tenha conhecimento do que é um alimento saudável e não saudável. Mas não saia daí que nós vamos continuar ainda na 3ª e última parte do nosso programa. 1 minuto só. Até já.